Ok, irmãos, então agora vamos partir para a interpretação gramatical da palavra de Deus, né? Vale lembrar quanto a isso que a interpretação que se faz hoje da Bíblia é a interpretação histórico-gramatical, né? Que está em uso ainda hoje. Só que essa interpretação histórico-gramatical ela juntou dois tipos de interpretação. A interpretação histórica, que a gente vai ver semana que vem, e a interpretação gramatical, que é essa que nós vamos entender hoje. Então, dentro da interpretação gramatical, o que se faz? Se interpreta a palavra de Deus dentro dos textos originais da Bíblia, aramaico, hebraico e grego, e se faz uma análise gramatical dos textos, levando em consideração sinônimos e antônimos, levando-se em consideração o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Para se fazer isso, é interessante usar alguns léxicos do hebraico e grego. Eu, particularmente, recomendo para vocês essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, né? E um outro texto é o Léxico do Novo Testamento grego, que é um de capa azul, né? Aliás, capa cinza eu tenho ele aqui, mas eu vou ter que ir ali buscar, né? Mas também é interessante. Essa Bíblia de Estudo aqui, Palavras-Chave, ela tem cerca de 7.000 palavras hebraicas. Dentre essas 7.000, algumas são hebraicas, outras são aramaicas. E tem cerca de 5.000 palavras gregas, né, para se interpretar. Então, dentro dessa interpretação, se usa essas palavras gregas e hebraicas, né? E aí a gente vai para algumas particularidades dessa interpretação, algumas dificuldades também dela e algumas soluções para elas, né? Então vamos lá. A gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita em linguagem humana, né? Não foi o anjo que desceu, né, e falou em forma de anjo. A Bíblia ela não foi escrita em língua estranha. A Bíblia ela não foi escrita em mistério. É interessante que o apóstolo Paulo escreve, se não me falha a memória, em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, olha, eu prefiro falar uma palavra no entendimento do que 1.000 em línguas, né? Por quê? Quando eu falo uma palavra em português, todos os que moram no Brasil, né, e em outros países de fala portuguesa vão me entender. Agora, se eu falo em inglês, somente os países de língua inglesa vão me entender. Então, nesse sentido, o que acontece? A Bíblia ela foi escrita segundo os idiomas humanos. É lógico também, eu não vou dizer que a língua que Adão usava era o hebraico, né? Embora haja alguns que assim o entendem, especialmente intérpretes judeus vão afirmar que Adão falava o hebraico, porém não há texto na Bíblia que me prove que a Bíblia foi escrita nessa língua, né? Então, nesse caso, uma das melhores formas de se interpretar a Bíblia é se interpretá-la gramaticalmente. Só que aí existe a interpretação geral da Bíblia e existe a interpretação particular da Bíblia. Dentro da interpretação geral, eu vou pegar a mensagem em si. Então, para se interpretar a mensagem, não é necessário ir para os originais.
Agora, se eu quero interpretar as palavras, aí eu devo recorrer ao hebraico, aramaico e grego, né? Então, nesse caso, nós temos a etimologia da palavra. É interessante que na interpretação gramatical se busca a etimologia da palavra. O que é a etimologia? É o significado real da palavra, né? Nesse caso, por exemplo, a nossa palavra sincero vem do latim sincera, né? Porque lá na Idade Média existia uma prática, né, nada honesta de pegar, do oleiro estar fabricando ali um vaso e ele percebe que o vaso está com uma rachadura. Aí o que ele faz para conseguir vender aquele vaso? Ele pega uma cera e passa na rachadura. Aí o cliente vai entrar na loja, né? Ele entrava na loja, o comprador, e comprava o vaso, estava com cera ali, e a cera tem a mesma cor daquele barro, e aí, quando ele chegava em casa que ele ia botar o azeite, a água ali dentro, começava a vazar, né? Então, daí surgiu a nossa palavra sem cera. Então, aqui eu já coloquei o sentido etimológico da palavra sem cera. Um outro sentido etimológico, a palavra apóstolo. O significado etimológico da palavra apóstolo é o seguinte: a palavra apóstolo vem de duas palavras gregas. A preposição apó significa um movimento de dentro para fora, e o verbo grego stelos, que significa enviar. Então, a palavra apóstolo etimologicamente significa enviados para fora, né? Então, esse é o sentido etimológico da palavra. Só que aí tem algumas complicações. Por quê? Existem palavras que tinham um sentido há 100 anos atrás e hoje tem um outro sentido, né? Então, ou seja, as línguas elas estão em constante movimento. O inglês que se fala hoje na Inglaterra não é o mesmo inglês que se falava há 2000 anos na Inglaterra. Falando nisso, o inglês ele tem pelo menos 3 fases históricas: o inglês Marcion, o inglês médio e o inglês moderno, né? Então, os significados das palavras eles mudam de acordo com o tempo. Eu estava em um grupo de debate onde um determinado irmão, né, muito inteligente, por sinal, ele quis colocar o significado etimológico da palavra Israel, né, só que ele misturou o egípcio com o Israel. Ele quis dizer o seguinte, que a palavra Israel é a junção do nome dos 3 deuses lá, da tríade egípcia, né? Isis, o Ra, que é o Sol, e o El, né? Então daí ele juntou. Só que isso não é verdade. Porque se eu vou estudar a etimologia da palavra, eu até posso usar outra língua, desde que essa outra língua tenha, ou seja, um ancestral comum dessa língua que eu vou usar. Por exemplo, nós falamos o português. Qual é a língua ancestral do português? Era o latim, a língua do Império Romano. Então, para eu fazer uma análise da palavra Deus, eu já ouvi alguém dizer que a palavra Deus vem lá de Zeus, né? Não tem nada a ver. Zeus é grego, Deus é português. A palavra Deus, ela vem lá de uma língua que é antecessora do latim, que lá era Drevos, né? Então, para se fazer uma interpretação etimológica da palavra Deus, eu posso até usar uma língua que seja ancestral da minha, né? E não uma outra língua. E o egípcio nunca foi uma língua ancestral do hebraico, né? Então, é uma interpretação completamente errônea. A palavra Israel,
no seu sentido etimológico, ela vem de 3 palavras hebraicas. Ela vem de ish, que significa homem, lá no hebraico homem, Ra significa lutar e El significa Deus. E aí a gente faz aqui uma ligação, né, com o texto lá de Gênesis, em que o anjo com o qual Jacó está abraçado, ele diz lá, olha, eu não vou te chamar mais de Jacó, você não vai ser chamado mais de Jacó, mas sim de Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então aí nós temos o significado etimológico da palavra Israel, homem que lutou com Deus, né? E é interessante aí o seguinte, por exemplo, um exemplo de uma palavra que mudou de significado. Vamos pegar uma palavra latina. A palavra vulgar. Ora, a palavra vulgar hoje é o quê? Algo baixo, né? Algo sem classe, né? Algo sem beleza, né? Já a palavra vulgar, lá no 4º século, significava algo que era popular, né? Então aí nós temos uma mudança no significado daquela palavra. Porém, a gente deve interpretar a palavra dentro do sentido. E aí, nesse sentido, hoje se estuda, quem estuda hebraico, estuda 2 tipos de hebraico, né? Porque o hebraico que é falado hoje lá em Israel não é o mesmo hebraico que era falado nos tempos bíblicos. O hebraico que era falado nos tempos bíblicos é o hebraico arcaico, ou o hebraico misturado com o aramaico, né? O hebraico dos tempos lá de Moisés até Josias, e o aramaico dos tempos de Esdras, de Neemias, de Malaquias, né? Então, o hebraico de hoje já é um hebraico diferente. O hebraico de hoje já pegou um pouquinho do espanhol, pegou um pouquinho de algumas palavras de outros idiomas e fixou-se no hebraico, né? Então hoje nós falamos 2 hebraicos, né? Hoje nós falamos, não, tem 2 cursos de hebraico. O hebraico bíblico, que não é para falar, é para ler e interpretar o Antigo Testamento na sua língua hebraica, né? E também grego, 2 tipos de grego. O grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, né? Koiné também significa popular, e o grego demótico, que é o grego que é falado hoje lá na Grécia, né? Então, nesse caso, a língua está sempre em movimento. E daí a importância da interpretação histórico-gramatical. Porque quando nós fazemos a interpretação histórico-gramatical da Bíblia, nós estudamos a história daquela palavra, né? Como era falada nos tempos bíblicos, o significado daquela palavra nos dias de Moisés, 1500 anos lá antes de Jesus, o significado daquela palavra 1000 anos depois de Jesus, nos dias de Josias, né? E para nós chegarmos ao verdadeiro entendimento do autor. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus no hebraico, uma das coisas que se pretende chegar é a alcançar um pouco do pensamento do autor ao ele escrever aquela passagem. Então, se eu pego os originais ali, eu vou entender melhor no que ele estava pensando. Então, nesse caso, nós temos uma palavra em português, né? Eu vou dar esse exemplo por quê? Porque existem palavras no hebraico, no aramaico e no grego, que não existem traduções para elas em língua nenhuma. Como a nossa palavra portuguesa saudade, não existe tradução para ela em idioma nenhum do mundo. Só para os irmãos terem noção, para se tentar, e apenas tentar, expressar o significado real da palavra saudade, eu vou ter que traduzir uma palavra em português
por umas 3 ou 4 ou mais palavras em outro idioma. Eu vou ter que traduzir por sentir uma falta, que tristeza. Você sente uma falta, uma certa tristeza de alguém, né, ou de estimação. Né? Já já a gente já vai trazer mais um pouco da interpretação gramatical da palavra de Deus. Até já.